Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Boa tarde, Everione. Quem é Everione? Tio Everione. From Yara, to Everione. Everione, boa. Bom demais, galera. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Nós vamos para nosso sabadão de filosofia e sociologia. Hoje nós vamos fechar redondinho aquela parte lá que ficou sobre o positivismo kantiano e vamos entrar nas origens da filosofia, do pensamento de filosofia com os pré-socráticos. Tudo bem? Então chega de churumelas, vamos direto para o nosso assunto, né? Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela com você. Salve, meu garoto! Grande Matheus! Seja bem-vindo, meu velho! Vamos compartilhar aqui o material com vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. O que a gente veio vendo na nossa última aula, né? Na nossa última aula, nós analisamos o positivismo enquanto corrente de pensamento filosófico e sociológico, que defende a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização como forma de levar a humanidade ao progresso, defende o cientificismo, a culto à ciência, né, a valorização da tecnologia como forma de superar as desigualdades humanas. Vimos também que, assim como na história, você tem a história geral e a história do Brasil, na sociologia, o Kant propôs a existência de duas áreas, a estática social e a dinâmica social. A estática social seria aquela parte da sociologia que iria estudar aquilo que traz ordem à sociedade, enquanto a dinâmica social seria a parte da sociologia que estudaria aquilo que traz transformações, traz mudanças à sociedade. E aí a gente parou, foi justamente nesse ponto, tratando da lei dos três estados. Foi justamente daqui que a gente parou na nossa última aula. Deixa eu projetar aqui o slide para vocês. Cadê, meu filho? Aqui. Beleza, galera. Se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar o slide, dá um grito aí, fale comigo, tudo bem? Qualquer dúvida, libera o microfone, joga a sua dúvida aí no chat. Beleza, então. Então, o que é essa ideia, professor, da lei dos três estados, né? Segundo o Auguste Comte, assim como a natureza é guiada por leis naturais, só me dar um exemplo de uma lei natural. Todo ser vivo, ele nasce, ele envelhece, ele cresce, ele envelhece, ele morre. A morte é uma lei da natureza para todo ser vivo. De um besourinho que vive 24 horas a uma tartaruga que vive 200 anos, todo ser vivo vai morrer. Uma lei da natureza. Tudo bem? Uma questão só de tempo. Uma outra lei da natureza é a lei da gravitação universal. Então, a partir dessa ideia de que a natureza é guiada por leis naturais, o universo é regido por leis naturais, o Auguste Comte vai dizer que as leis da natureza também regem a sociedade. E aí ele tentou desvendar essas leis da natureza que exercem influência sobre a sociedade. E ele se propôs estudar, compreender. Galera, apareceu alguma coisa aí na frente da tela de vocês? Não, né? Tá todo mundo vendo o slide ainda, né? Alô, pessoal? Apareceu alguma coisa? Apareceu nada não, professor. Não? Tranquilos? Beleza, então. É normal. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Esperar que a boa vontade aqui dessa tarja preta suma. Fica aí, depois some. E aí, galera, né, qual é a ideia dessa lei dos três estados? Seria uma lei que seria aplicada para toda a sociedade. Como se toda a sociedade funcionasse da mesma forma, com a mesma dinâmica. E aí a questão é, nós sabemos que cada sociedade, cada tem sua cultura, cada sociedade tem sua história, cada sociedade tem, né, tem seus valores, suas crenças, suas tradições. Então, aplicar uma mesma lei para todas as sociedades seria um pouquinho complicado. Mas vamos lá, vamos ver o que o Comte propõe. Segundo Auguste Comte, todas as sociedades passam por três grandes estados ou estágios, ok? O primeiro estado é o chamado estado teológico. Esse estado teológico é necessariamente um momento em que o mundo passa a ser explicado pelo sobrenatural, pelos mitos, pelas religiões. Então, é um momento em que o mundo
é explicado pelo sobrenatural. Exemplo de mitos, religiões, ok? E aí ele chegou até a fazer um parâmetro entre o desenvolvimento das religiões no mundo. Segundo ele, tudo começou a partir, necessariamente, né, do animismo. O que é o animismo? É quando você dá vida aos fenômenos, às forças da natureza, como são as religiões primitivas. Depois as religiões se tornaram religiões politeístas e depois religiões monoteístas. Então ele partiu de uma ideia de que tudo começou com o animismo. Do animismo nós fomos para o politeísmo e depois do politeísmo fomos para o monoteísmo. Nós temos as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, né? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Tudo bem? Então, animismo, politeísmo e monoteísmo seriam as etapas de desenvolvimento das religiões no mundo. Então, esse é o primeiro estágio. Todas as sociedades, todas as civilizações, incondicionalmente perpassam por esse primeiro degrau, esse primeiro estágio. O segundo estado seria o estado metafísico. Estado metafísico. É o momento em que, necessariamente, o mundo passa a ser explicado pela filosofia. É o mundo explicado pela filosofia. Como assim, professor? A filosofia, filo, amor, sofia, conhecimento, amor pelo conhecimento. A filosofia trata do conhecimento racional. Então, o homem abandona as explicações místicas, teológicas, sobrenaturais, para adotar uma postura racional frente ao mundo. O homem passa a tentar explicar o mundo com aquilo que está para além da imaginação, para além das imagens, e tenta buscar explicar de maneira lógica, racional, usando para isso a razão como fio condutor. E, finalmente, o estado positivo. Esse momento do estado positivo é o momento em que o mundo passa a ser explicado pela ciência. A ciência passa a explicar o mundo. E o homem abandona a fé, abandona as filosofias. Então, ocorre um abandono das religiões e das filosofias. E o homem passa a adotar uma postura racional frente ao mundo. Esse momento aqui, o estado positivo, é o momento em que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização chegaram ao seu ápice. E segundo, como Comte tem uma visão positiva em torno desses elementos, razão, ciência, tecnologia e industrialização, ele vê esses instrumentos como forma de levar a humanidade a algo melhor, a um patamar melhor, né? Essa é a ideia por detrás dessa evolução dos 3 estados. E segundo Auguste Comte, todas as civilizações, todas as sociedades passariam pelos mesmos estados, pelos mesmos estágios, ok? Professor, é assim que funciona mesmo? É claro que não, né, gente? Você sabe, nós vivemos em pleno século XXI, com forte teor filosófico, com forte teor religioso, a religiosidade muito forte, muito presente, bem como a ciência, a razão e a tecnologia. Eu acredito, inclusive, que os 3 coexistem, né, com seus respectivos dilemas, seus respectivos conflitos, às vezes, né, acordos, mas eles coexistem. A filosofia existe junto com a ciência, junto com a religião. E, né, essa ideia de que um vai, a partir do momento que a gente deixa o estado teológico, vai para o estado metafísico, chega no estado positivo, tudo é abandonado, a gente vê que não é bem assim, né? Então ele errou nesse aspecto. Então a gente vê que esses 3 estados coexistem hoje em pleno século XXI. Tudo bem, galera? Vamos lá. Perguntas. Todo mundo entendeu essa ideia dos 3 estados de Auguste Comte? Eu achei tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, então. E uma outra ideia, também de Auguste Comte, uma outra lei que ele propõe, é a lei do progresso. Quando eu falo que é lei, eu estou dizendo que vai ser cumprido, é algo como se fosse cumprido. Essa ideia dessa escadinha aí dos 3 estados é a ideia de que Comte é como se fosse uma lei. Todas as sociedades passariam por esses 3 estados. E bem como a ideia da lei do progresso.
O que seria essa ideia da lei do progresso? Né? Seria a ideia de que todas as sociedades humanas evoluíssem seguindo as mesmas etapas. Então, para ele, todas as sociedades humanas evoluiriam passando pelas mesmas etapas. Tudo bem? Primeiro estado teológico, depois estado metafísico e finalmente estado positivo. Complicado, repito, é complicado. Cada cultura, cada civilização tem sua história, tem sua cultura, tem seus valores, então é complicado dizer que todos vão evoluir da mesma forma. E aí, qual é o modelo que ele tomou como referência? É o modelo evolutivo europeu. É o modelo de que a Europa industrializada, dita moderna, era o ápice. Então, o modelo de evolução que ele partiu do pressuposto, né? Modelo evolutivo. A Europa. Nesse sentido, ele não fez muita coisa diferente, modelo, do que fizeram aqueles caras das teorias sociológicas, não. Ele colocou a Europa no centro do universo. E aqui eu tenho uma visão etnocêntrica de mundo. Tá? Etnocêntrica de mundo. É isso que eu tenho aqui. Quando ele coloca a Europa como modelo evolutivo. Tudo bem? Então, a Europa era um modelo evolutivo segundo Auguste Comte. Nesse sentido, ele continua praticando o etnocentrismo, a ideia de que a cultura europeia era superior, era civilizada, e que todos que não eram europeus estavam na periferia, estariam atrasados. Né? Essa ideia hierarquiza as culturas, né? Pratica uma hierarquização de culturas. Outro aspecto muito interessante é que o Auguste Comte ele compreende a sociedade como se fosse um grande organismo vivo. Então, ele analisa a sociedade como um organismo vivo. Essa visão é uma visão organicista de mundo, que é uma herança lá de Aristóteles. Nós vamos falar de Aristóteles nas nossas aulas de filosofia. Eu vou falar sobre como Aristóteles tinha uma visão organicista, como se o mundo funcionasse como um grande organismo vivo. Então, essa visão de que a sociedade funciona como um grande organismo vivo é uma visão organicista, herança de Aristóteles, e que Auguste Comte abraçou. Ele abraçou essa ideia aí, tá? Mais ainda, galera, segundo ele, os governantes deveriam ser as pessoas mais capazes e preparadas. E, nesse sentido, ele faz uma crítica à democracia. Ele critica a democracia, pois a democracia permite que pessoas despreparadas ascendam ao poder. Agora, a pergunta é, quem é que está preparado para ter poder em suas mãos? Existe uma velha máxima que diz o seguinte, dê poder a um homem e você saberá quem ele é. Né? E é verdade, isso é verdade, né? Para quem gosta da série, todo mundo odeia o Chris, né? Tem uma série, tem um episódio que o Chris recebe aquele bracelete e passa a fiscalizar o corredor da escola. Ele é o único aluno negro da escola, tendo poder nas mãos, ele passou a agir de maneira abusiva, autoritária, com todos, inclusive com o próprio amigo, né? Então, sim, dê poder a um homem e você saberá quem ele é. Então, a pergunta é, quem está preparado para governar? Vocês sabem, ao longo da história do Brasil, nós tivemos vários governantes, né, que tiveram, né, doutorado, foram economistas e arruinaram a economia, foram sociólogos e acabaram com os aspectos sociais do nosso país, e tivemos presidentes que nunca, né, tivemos um presidente que nunca teve curso superior. Né? O atual ele é formado em educação física, se eu não me engano. A formação do Bolsonaro é educação física. Então, não é ter curso superior ou não ter curso superior que vai fazer alguém um bom governante. Na verdade, o caráter de alguém tem nada a ver com o seu diploma. Essa é a verdade. Anotem isso que é importante, tá, gente? E ele faz, o Auguste Comte, ele faz uma crítica à democracia, porque a democracia permite que pessoas supostamente despreparadas cheguem ao poder. Aí a pergunta que eu faço é, quem está preparado para governar um país como, por exemplo, o Brasil, né? Com todos os seus dilemas e etc, etc. E aí ele exalta a importância de governantes que sejam capazes de governar, que tenham, né, capacidade técnica para governar. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas até aqui, na lei do progresso. Professor, eu nunca entendi muito bem o que seria a pessoa enxergar
a sociedade como um organismo vivo. Legal. Vamos pensar o corpo humano? Você e eu, nós somos um organismo vivo. Cada parte do nosso corpo é composto por órgãos. A pele é um órgão do corpo humano, pulmão é um órgão, coração é um órgão, tudo bem? E aí esses órgãos compõem os sistemas. Por exemplo, sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratório. Então, tudo tem que estar funcionando bonitinho para que o organismo esteja vivo. Essa é a ideia. Assim como a sociedade, né, assim como nós somos um organismo vivo, a sociedade também é um organismo vivo. Então, cada indivíduo da sociedade é como se fosse um órgão do corpo humano, entende? Cada indivíduo tem uma função, um papel bem estabelecido, bem determinado. Nesse sentido, cada um de nós fazemos parte desse grande corpo que é a sociedade. Entende, amiga? Ah, tá, agora entendi. Bem, vamos lá, galera. Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar, né? E aí, para fechar nossa aula de Augusto Comte, então, a gente vai analisar aqui a ideia do positivismo no Brasil. Qual é a grande influência do positivismo no Brasil? O positivismo no Brasil esteve presente nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, tá? A ideia da ordem e progresso, que está na bandeira brasileira, né? É uma ideia, é um lema positivista. Então, acabou influenciando a proclamação da República. Então, o positivismo chegou às Forças Armadas, acabou influência na proclamação da República. Você volta 5 segundinhos só para tirar um print da outra página, do outro slide. Sim. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Calma aí. Tirei já, valeu. Beleza, vamos lá. Então, o positivismo chega primeiro nas Forças Armadas, com a ideia de que a única forma de se levar um país ao progresso é por intermédio da ordem, e a única instituição capaz de manter a ordem seria as Forças Armadas, o Exército. Entende isso? Então, o Exército brasileiro abraçou essa ideia positivista lá no século XIX. Já no século XIX, nós já tínhamos uma escola de formação de militares profundamente influenciada pelas ideias positivistas, pelo lema amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E aí, quando houve a proclamação da República, que o Brasil não sabia o que fazer com, né, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a bandeira do Brasil, né? Pegaram a bandeira do Império, tiraram o brasão da família real, colocaram ali um círculo com as estrelinhas, cada uma estrelinha representando um estado um estado do Brasil, e o lema ordem e progresso. Né? Então, o lema da nossa bandeira é um lema positivista. Okay? Então, as Forças Armadas abraçaram o lema positivista, influenciou-se a proclamação da República. No Brasil, importante, o governo de Getúlio Vargas foi fortemente influenciado pela ideia positivista, principalmente quanto ao seu projeto de industrialização. Vocês sabem, Getúlio Vargas, no Brasil, ele que deu o pontapé inicial para um projeto da indústria de base. A industrialização no Brasil só ocorre na era Vargas. E esse projeto de industrialização, em parte, foi contribuição do positivismo. Lembrando que o positivismo acredita na razão, na ciência, na tecnologia e na industrialização como forma de levar a humanidade ao progresso. Então, na era Vargas, eu tenho aqui o destaque, ó, na era Vargas, com o projeto de industrialização. Um projeto de industrialização. E também, galera, muito importante destacar aqui que existe a igreja positivista no Brasil. O positivismo é uma daquelas ideias que se tornou quase uma religião. Quase não, né? Existe uma igreja, a Igreja Positivista do Brasil, que fica na rua Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em maio de 1881 por Miguel de Lemos, e é uma igreja que tem a ideia fundamentada no humanismo. A ideia no humanismo de que a humanidade só pode ser levada ao progresso valorizando a ciência, a tecnologia e a industrialização. E aí foi fundado, em 1881, o Templo da Humanidade. Foi construída lá na rua Benjamin Constant, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, onde ocorrem celebrações da religião da humanidade. Essa é a religião que eles seguem, a religião da humanidade, ou positivismo, tá? Como conhecido também, que é uma doutrina criada pelo filósofo Auguste Comte.
Então, galera, eles fundaram uma religião. Agora, olha que contraditório. Eles defendem deixar para trás as religiões, as filosofias, mas, curiosamente, fundaram uma igreja. Entende? Aí você, enfim, a hipocrisia, né, professor? Mais ou menos esse nível, enfim, a hipocrisia, né? Eles defendem que a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização levaria a humanidade ao progresso. Porém, mais todavia, no entanto, né, não abandonaram nem a filosofia, nem a religiosidade. Não à toa fundaram uma igreja, a Igreja Positivista do Brasil. Aí você pergunta, como é que são esses cultos, professor? Lá dentro tem hierarquia, se cultua a razão, a ciência, a tecnologia, se valoriza, né, a racionalidade humana, a inteligência humana. É isso que ocorre lá dentro do culto, com hinos, cânticos e tudo mais, tá? E eles acreditam que Deus, né, seria a engenharia maior por detrás da criação do mundo. O grande engenheiro, né, o engenheiro maior por detrás da criação do mundo. A ideia de um engenheiro criador do mundo é uma ideia muito curiosa, né? Parte de uma visão organicista. Alguém que criou tudo como se fosse um grande organismo vivo, né? Tudo bem, galera? Vamos lá. Perguntas. Ô, professor, Pode falar. essa igreja, ela é tipo uma maçonaria? Não. A maçonaria é uma seita discreta, ok? No caso dessa igreja positivista, ela é uma instituição. Assim como a igreja católica é uma instituição, essa também é uma instituição religiosa. Que tem, claro, forte ativismo positivista. O ativismo dele, ele defende as ideias do positivismo. E aí a gente pode dizer, professor, é uma religião? Não é uma religião, é uma filosofia de vida. As pessoas que vão a essa igreja vão atrás de uma filosofia de vida, que é a filosofia positivista. Por quê? Porque eles não cultuam um Deus específico. Eles acreditam no Deus do cristianismo, no Deus da teologia judaico-cristã, como um Deus engenheiro. Um engenheiro que criou todas as coisas. Mas a responsabilidade agora do mundo é do ser humano. Então, nesse sentido, mais aparenta uma filosofia de vida do que uma religião. E não se aparenta com a maçonaria, porque a maçonaria é uma seita, ela não é uma religião. Qual é a diferença de uma seita para uma religião, professor? A religião segue os ensinamentos de um Deus, uma seita segue os ensinamentos de homens, de carne e osso. A maçonaria segue ensinamentos de homens, a razão, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, etc, etc. Ela não segue especificamente um Deus específico, uma religião específica, embora os seus membros possam ter religião. Tá bem? Beleza, galera? Professor, interessante que essa arquitetura aqui em específica, que ela tem a arquitetura do conceito maçônico, né? Sim. Aí a gente vê, tipo assim, os pilares, esse triângulo ali em cima com a figura no meio, é bem do aspecto maçônico. E a gente vê que, assim, por mais que às vezes o pessoal dessa igreja não fosse maçônico, talvez eles tiveram a ajuda dos maçônicos para poder construir essa igreja. Eu não, sinceramente, eu nunca li se o fundador do Arte Lemos, ele era maçom. Miguel de Lemos, ele era maçom. Eu vou pesquisar sobre isso. Agora, como toda instituição religiosa, como toda seita, ela é muito simbólica. Então, você observou muito bem, olha a frase como símbolo, né? O homem por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Os pilares, né? A existência de pilares, como se fosse sustentáculo de algo muito maior, e aí aparece o desenho de uma pirâmide com algo no centro. Todas as religiões, todas as seitas foram sempre muito simbólicas, né? Então, eu sinceramente não sei se o Miguel de Lemos, ele era maçom, né? Agora, que vários positivistas foram maçons, isso é fato. Isso é fato. Augusto Comte foi maçom, né? Agora, se houve a influência muito grande da maçonaria no positivismo ou vice-versa, a gente teria que ler muito, estudar muito para entender qual seria a influência da maçonaria e do positivismo e vice-versa, né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá. Show? Então, a gente fecha aqui nossa aula de Sociologia. Agora nós vamos deixar a Sociologia e vamos para o módulo 2 de Filosofia, que é os primórdios da filosofia. A gente vai entender o surgimento dos primeiros filósofos, fisiólogos ou filósofos da natureza.
E assim que acabar a nossa aula hoje, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso material. Agora vai. Beleza, galera? Caso vocês não estejam conseguindo visualizar o slide aí, ou é só dar um grito, tá? Fala comigo aí. Então, pessoal, agora a gente entra no módulo 2 de filosofia, que trata da origem do pensamento filosófico. Vamos tentar entender por que a filosofia surgiu na Grécia, por que não no Egito, por que não na Mesopotâmia, por que não, sei lá, na Índia, na China. Por que surgiu na Grécia? Quais foram as condições que fizeram com que a filosofia surgisse justamente ali na Grécia? Mas para a gente entender o surgimento da filosofia, a gente tem que compreender o que veio antes da filosofia. E antes da filosofia, o mundo era explicado pelos mitos. Professor, o que é um mito? Quando a gente busca na etimologia da palavra, mitos vem do grego, né, que significa, né, narrativa, mitos do grego, ou do latim, fábula, do latim. Em ambos os casos, significa narrativa imaginativa. Uma narrativa usando a imaginação. Então, quando você volta na antiguidade, por exemplo, gregos, romanos, entre outros povos, egípcios, mesopotâmicos, persas, fenícios, vikings, entre tantos outros povos da antiguidade, da Idade Média, por exemplo, como eles não conseguiam explicar a complexidade daquele mundo e do fenômeno, por exemplo, um fenômeno que eu acho lindo, maravilhoso, poderosíssimo, os raios. Quando eles não conseguiam explicar esse fenômeno, o que se criava? Mitos. Uma narrativa usando a imaginação. E aí, entre a mitologia grega, é nada mais nada menos do que Zeus. Entre os romanos, é Júpiter. Entre os nórdicos, vikings, é Thor. Entre os havaianos, é Pela. No litoral brasileiro, os tupis, era Tupã. Então, galera, né, na antiguidade, o homem não conseguindo explicar a complexidade dos fenômenos da natureza e o mundo que estava em sua volta, ele se utilizava da imaginação, criando mitos, criando fábulas. E qual seria a função desses mitos, professor? Vamos lá. A função dos mitos, resumidamente, é tranquilizar o homem. Fazer com que o homem tenha uma explicação para o mundo. Então, o objetivo aqui é tranquilizar o homem frente a um mundo muito misterioso, cheio de fenômenos naturais, e criar uma cosmogonia. Professor, o que é uma cosmogonia? Cosmo vem do grego, que significa ordenação. Ordenação. O contrário de cosmos é o caos. O caos é a desordem. O cosmos é a ordenação. Entende? Então, uma cosmogonia é a tentativa de trazer ordem ao caos. A cosmogonia, gonia vem de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Origem, né? Gênesis. Gonia, origem. Então, uma cosmogonia é uma narrativa imaginativa que tenta trazer ordem, explicando a origem de todas as coisas. Então, era assim que os gregos, romanos, persas, egípcios, mesopotâmicos, vikings, tupis no litoral brasileiro tentavam explicar o seu mundo através de uma cosmogonia. Com a filosofia, para fazer frente à cosmogonia, surge a cosmologia. Então, a gente vai ver isso já já.
que a filosofia vai criar, ao invés de uma cosmogonia, vai criar uma cosmologia, tá? Uma ordenação estudada, logos estudo, cosmos ordenação, uma ordenação estudada de maneira lógica e racional. Então, o objetivo dos mitos é tranquilizar o homem frente a um fenômeno da natureza como os raios, por exemplo. O objetivo da mitologia, a função dos mitos, é criar uma cosmogonia, uma explicação para a origem de todas as coisas, é explicar o universo e tentar trazer ordem ao caos. Trazer ordem ao caos. Essa é a função dos mitos. Em um mundo, repito, em que o homem não consegue explicar a complexidade dos fenômenos da natureza, a única maneira de explicar esses fenômenos é através dos mitos, usando a imaginação. Nós estudamos. Eu e vocês, seres humaninhos, nós disponibilizamos de 2 ferramentas para explicar o mundo. Uma das ferramentas é a razão, e a outra, a imaginação. Através da imaginação, você produz alguns tipos de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento mitológico. Tudo bem? Então, mitos, fábula, narrativa e imaginativa. Em um mundo em que o homem não consegue explicar de maneira lógica e racional, ele explica através dos mitos. Usa para isso uma cosmogonia. Cosmo, ordenação. Gonia, gênesis, origem. É a tentativa de trazer uma origem, ordenar a origem de todas as coisas. Explicar o universo, trazer ordem ao caos. Como, por exemplo, galera, quando você pega o mito, né, por exemplo, do surgimento da Grécia Antiga, né, o surgimento do mundo segundo os gregos, que é descrita pelo poeta romano Ovídio, lá do século I a.C. Segundo Ovídio e os gregos, né, o mito grego de formação do universo, tudo teria surgido a partir de um deus primordial, que seria o caos. Caos, olha que interessante isso, era desordem. Caos era indefinido, indeterminado, ilimitado. E a partir do caos, desse indefinido, indeterminado, ilimitado, surgiu Gaia, terra, Eros, o amor, Tártaro, que é o submundo, Nix, a noite, e Erebo, a escuridão. E Gaia deu luz a Urânio. Urano é o céu. E Gaia e Urano tiveram filhos. Espera aí, professor. Gaia é a mãe de Urano, correto? Correto. E eles vão ter filhos? Sim. Relações incestuosas eram perfeitamente normais e naturais entre esse mundo mitológico grego, tá? Então, Gaia e o próprio filho Urano vão ter filhos, são 12 filhos, 6 filhos titãs e 6 meninas titanídeas. Urano, né, o céu, temendo ser destronado por um dos filhos, todas as vezes que as crianças nasciam, ele empurrava de volta para o ventre da terra, de volta para dentro da mãe, do ventre da terra. E Gaia, cheia de dores, convenceu um de seus filhos, que é o titã do tempo, Cronos, a castrar o pai. Gaia forjou uma lâmina, que lembra uma foice, e aí muito interessante, porque Cronos não é o deus do tempo, esse tempo cronológico que a gente tem ideia. Cronos é deus do tempo da natureza, tá? Por isso a foice, né? A foice que foi cunhada a partir de Gaia. Então a foice aí remete a nós no cristianismo a expressão teológica da morte, né? O anjo da morte, que porta uma foice para ceifar a vida. Então com a foice, Cronos foi lá e cortou o bimbolim de Urano, o pai. E o Urano jogou uma praga sobre Cronos, de que um dia um dos seus filhos iria destroná-lo. E o Cronos se casou com Reia, que era a própria irmã dele, ou seja, olha, mais uma vez, mais uma relação incestuosa, né? Reia era titã do compromisso. E teve 3 filhos. E todas as vezes que as crianças nasciam, o Cronos, que temia a profecia lançada pelo pai, Urano, ele devorava as crianças, ele comia as crianças. Então, todas as vezes que uma criança nascia, ele ia lá e devorava. E aí, Reia pediu ajuda a Gaia. E Gaia mandou enrolar uma pedra, um lençol e uma pedra, né? E entregar no lugar da criança a pedra enrolada num lençol para Cronos. E foi assim que ela fez. Entregou uma pedra enrolada num lençol, Cronos meteu aquilo para dentro, né? E aí, galera, né? Ela pegou a criança e escondeu no fundo do Tártaro. Essa criança aprendeu a dominar os raios. Essa criança era Zeus, que com o auxílio dos irmãos voltou e venceu o pai Cronos e tomou o seu lugar.
Professor, que viagem, né? Gente, imaginação, fábula, mitos. É um mito, usando da imaginação, que tenta criar uma cosmogonia, tenta dar sentido àquilo que é a desordem, tudo bem? E aí vocês podem, né, achar assim, professor, mas os gregos acreditavam nisso? Sim, acreditavam e cultuavam suas divindades a partir dessa crença, tudo bem? E aí a gente pode perguntar, e a filosofia? A filosofia, ela virá para tentar construir uma cosmologia. Então, frente à cosmogonia, é que surge a cosmologia. Então, a cosmogonia é a tentativa de explicar o mundo através de mitos, enquanto a cosmogonia é a tentativa de explicar o mundo através da filosofia. Bem? Cosmo, ordenação. Logia, logos, estudo. O estudo da ordenação. Ok? E aí a gente pode tentar desvendar o porquê que a filosofia surgiu justamente na Grécia. Por que não na Índia? Por que não na China? Por que não entre os egípcios, que eram grandes conhecedores da matemática? Por que não entre os romanos? Por que não entre os fenícios, entre os persas? Mas por que na Grécia? Talvez o primeiro fator, né, a primeira grande condição histórica é a posição geográfica da Grécia. A Grécia está ali na Península Balcânica, que é essa região aqui que vocês estão vendo no mapinha, tudo bem? Essa região da Península Balcânica, ela está no meio entre o Ocidente e o Oriente. Ela é um entreposto, um encontro entre dois grandes mundos, dividido pelo Mar Jônico, Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. E mais ainda, a Grécia Antiga, o Porto de Pireu, por exemplo, era um grande entreposto comercial. Várias culturas, vários povos se encontravam ali. Então, o primeiro ponto é a posição geográfica, a posição peninsular entre o Ocidente e o Oriente, onde aproximadamente 80% do território são maciços rochosos, e isso dificulta a agricultura, e os gregos, com uma dificuldade na agricultura, vão se lançar ao mar, vão se lançar à navegação. Aliado a isso, o clima também não ajudava, o clima era seco e quente no verão, e frio e úmido no inverno. E, consequentemente, esse clima não ajuda na agricultura. Então, eles não conseguiam produzir muitos gêneros agrícolas, sem contar que não tinha muita terra agricultável. Então, os gregos, as cidades-estados gregas, Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Mangará, Olimpos, Delos, Delfos, Lesbos, eles tiveram que se lançar ao comércio, à navegação. E, lançando-se à navegação, com portos muito favoráveis, como, por exemplo, o Porto de Pireu, em Atenas, né, os gregos se destacaram no comércio marítimo, entrando em contato com outros povos, assimilando a cultura dos outros povos, pegando aquilo que há de melhor nos outros povos. Dentre o que havia de melhor nos povos, o conhecimento matemático dos egípcios. Pega-se o conhecimento matemático dos egípcios, pega-se o conhecimento em astronomia dos mesopotâmicos, e você vai acumulando conhecimento, acumulando informação. E, claro, o desenvolvimento da polis, da praça central, a ágora, que vocês já estudaram lá nas aulas de história, né? A ágora é o local de debate. E um debate político só pode ser feito de maneira lógica, de maneira racional. Não existe um debate político sem racionalidade. Senão eles vão continuar contando mitos, né? Lero-lero, né? Aliado a isso, com o desenvolvimento da política, a criação das leis. As leis exigem um pensamento racional. A razão é a base da filosofia, lembrando disso, né? O desenvolvimento da escrita. E a partir do desenvolvimento da escrita, esses caras passaram a registrar os mitos. Registrar os mitos significa propor e dar mais acesso a esses mitos. E com as pessoas tendo mais acesso aos mitos, lendo os mitos, peraí, foi assim mesmo? Há um choque. As pessoas começam a duvidar daquilo que estão lendo. Sem contar o desenvolvimento do calendário. Com o calendário, esses homens da Península Balcânica, os gregos, começaram a registrar as fases da Lua, os períodos de maré alta e maré baixa, as estações do ano, né? E começaram, consequentemente, a contestar, isso tem nada a ver com Deus, não. Tem nada a ver com Apolo, não tem nada a ver com Zeus. Isso é um fenômeno da natureza. Então, a partir do desenvolvimento do calendário, aqueles gregos começaram a adotar uma postura mais racional frente ao mundo. Então, esses 8 fatores que estão aí nessa parte do slide para vocês,
São fatores que nos ajudam a entender por que a Grécia foi o berço da filosofia. A Grécia reuniu as condições históricas, posição geográfica, navegação, comércio marítimo, conhecimento matemático, desenvolvimento da polis, desenvolvimento da política, desenvolvimento da escrita, a criação do calendário, ou seja, a Grécia reuniu as condições históricas ideais para o desenvolvimento da filosofia. E a filosofia surge para fazer frente aos mitos. Os mitos passam a ser deixados de lado e adota-se uma postura mais racional frente ao mundo. Tudo bem, galera? Vamos lá. Perguntas. Todo mundo entendeu essas condições históricas? Tudo bem, galera? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta aqui, ó. Pode-se dizer que eles eram muito enraizados com a religião deles? Ainda? Não entendi, Mateus. No caso aí, eu estava falando dos outros povos, professor. Ah, dos outros povos. Do questionamento por que a Grécia, especificadamente a Grécia, tinha desenvolvido, né, a filosofia em si. Aí eu falei, talvez seria porque os outros povos estivessem muito enraizados com a religião deles. Legal, pode ser uma explicação também. Mas a gente também não deve pensar que mitologia, a religiosidade e a filosofia são opostos, tá? Por exemplo, nós vamos estudar a filosofia medieval da Igreja Católica. E a Igreja Católica abraçou a filosofia, com a patrística e com a escolástica. A gente vai estudar. Então, não significa que filosofia e religiosidade são inimigas, mas a religião, em parte, se ela for muito fechada, se a religião for muito autoritária, teocêntrica, ela pode se opor ao pensamento lógico, racional, filosófico. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Tem uma pergunta da Rebeca aqui. Para o Comte, a ciência é neutra? Para o Comte, a ciência é neutra? Neutra em que sentido? Da posição política da pessoa? Se a pessoa é de esquerda, direita, nesse aspecto? Será que é isso, Rebeca? Se for essa ideia, né? Isso, é isso mesmo. Se for essa ideia, na verdade, o Comte, Auguste Comte, ele supervaloriza a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização. Ao valorizar a razão, a ciência, a tecnologia e a industrialização, ele está se posicionando. Então, não. O positivismo kantiano, a ciência não é neutra. Tá? Agora, quando a gente pega Émile Durkheim, o Émile Durkheim já vai propor um estudo com uma certa neutralidade. Mas isso serão cenas de capítulos futuros, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Qual é o conceito de animismo da Júlia? Animismo é uma forma de religiosidade. O animismo, ele anima os fenômenos da natureza. Então, no animismo, religiões animistas, é muito comum que eu tenha Deus vento, Deus chuva, Deus pedra, Deus taruíra, Deus água, e etc. Então, é muito comum que nas religiões animistas, eu dou vida, eu animo, né, eu dou vida, animo fenômenos da natureza, objetos, eu animo, dou vida a objetos, né? Essa é a ideia das religiões animistas. Tudo bem, Júlia? Sociologia, exatamente. Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Entendi. Vamos lá, então. Vamos tocar o barco, então. E aí, galera, quando surge a filosofia, né, a filosofia vai surgir justamente para fazer frente aos mitos. E o que buscavam, professor, os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, também chamados de fisiólogos ou filósofos da natureza. O que eles buscavam, esses pré-socráticos? Olha a importância de Sócrates, tá, galera? Existem os pré-socráticos e os pós-socráticos.
Então, Sócrates vai ser um divisor de águas da história da filosofia. Então, quem são esses pré-socráticos? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Empédocles, entre tantos outros, né? Eles são os caras que vão tentar analisar, qual é o objetivo deles? O objetivo deles é tentar analisar, estudar, compreender a physis. O que é a physis? A natureza. E eles vão tentar explicar de que maneira? De maneira lógica. Eles vão criar, né, uma cosmologia. Eles vão tentar explicar de maneira lógica e racional. Não mais usando a imaginação, mas sim usando a razão. Então, o objetivo, o grande papel desses primeiros filósofos é tentar buscar uma origem, um princípio, um fio condutor de todas as coisas a partir da maneira lógica e natural. E aí eles começaram a observar a natureza. Eles começaram a estudar a natureza, estudar as mudanças, os fenômenos da natureza, para tentar chegar aí uma origem de todas as coisas. Bem? Então, o objetivo é estudar a physis, compreender a natureza, explicar o mundo de maneira racional, buscar elaborar um logos, uma explicação cosmológica sobre o mundo. E segundo esses caras, a teoria que eles defendiam é que todo o universo era fruto de uma relação de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, o universo é fruto de uma intrincada relação de causa e efeito. Bem, para toda ação, uma reação, né? Bem física, né? Isso aí. Essa ideia de que toda causa tem um efeito nos ajuda a entender o seguinte, olha, se toda causa tem um efeito, significa que nós podemos voltar analisando causa por causa, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, e encontrar a causa primeira, o início de tudo. E aí esses caras, esses primeiros filósofos, tentaram buscar aquilo que eles chamavam de arqué. O que é a arqué? É a causa primeira, o princípio de tudo. É a origem, aquilo que está à frente. Vou colocar aqui para vocês, aqui, ó. Opa. É a origem, aquilo que está à frente, começo. O que está na frente explica tudo que está para trás, todo o resto. É o princípio constitutivo das coisas, do ser, do ente. Tudo bem? Então, vamos partir da ideia de que tudo é uma relação de causa e efeito, 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 causa e efeito. Entende? Como nesse efeito dominó que vocês estão vendo aqui, ó. A causa, a primeira grande causa desencadeou todo um processo de causa e efeito que levou à queda de todos os dominós. Partindo dessa ideia, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. A origem, aquilo que está à frente, começo. Então, esse aqui é o 1. Ok? Por quê, professor? É o começo, o que está na frente, é o que começa tudo, ó. Esse é o 1. O que está na frente explica todo o resto. O que está na frente é esse aqui, ó. Esse cara aqui está na frente. E se eu analisar a causa e efeito a partir dele, eu vou conseguir explicar todo o resto. Ok? Princípio constitutivo das coisas, do ser, do ente. Todas as vezes que você ouviu o termo ente, do grego, significa ser. Ok? Eu sou um ser, você é um ser. Ok? Então, a origem de todas as coisas pode ser entendida através da relação de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Vamos lá, galera. Todo mundo entendeu essa relação de causa e efeito e entendeu por que aqui é o 1 e por que aqui é o 2. Vamos lá, dúvidas? Tranquilos, ninguém? Beleza? Professor? Pode falar. Eu poderia explicar de novo esse Claro, que ele é o 1 e ele é o 2? Beleza, então, vamos lá. Vou fechar aqui para a gente pegar aqui, ó, tudo novinho, bonitinho. Vamos lá. Então, segundo esses primeiros filósofos, a gente consegue explicar o mundo através de uma relação de causa e efeito. O universo existe justamente por essa relação, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Ok? Então, para uma causa, sempre existe um efeito e vice-versa, ok? Beleza.
Então, eles tentaram, esses primeiros filósofos, buscar a causa primordial, a causa primeira. Eles chamavam essa causa primeira de arqué. A arqué era o princípio constitutivo das coisas, o princípio de tudo, a causa primeira. E aí eles dão 3 significados. Causa primeira como a origem, aqui ó, a origem, o que está à frente, começo. Onde tudo começou nesse dominó, professor? Tudo começou aqui, ó, esse cara caindo. Quando esse cara caiu, é o começo de tudo, ó. Esse aqui é o número 1, beleza? O que está na frente explica todo o resto, tudo que está atrás. O que está na frente é esse cara aqui. Então, ele é o 2. E se eu for estudar, analisar a partir dele, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, como se eu fosse voltando o tempo, eu vou entender, eu vou chegar nesse cara aqui, ó. Então, se eu voltar no tempo, ó, voltando no tempo, aqui, ó, eu chegarei na origem de tudo. E princípio constitutivo das coisas, do ser doente. Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem, Duda? Beleza. Beleza? Vamos lá, galera. Perguntas? Vamos pegar uma referência, Big Bang. Ninguém estava lá no dia que a grande explosão ocorreu, 13,7 bilhões de anos atrás. Aí você, então como é que os cientistas desenvolveram essa teoria, professor? A partir daqui, ó, do presente. Observando os astros e as estrelas, cientistas como Edward Hubble, que deu nome ao telescópio Hubble, chegaram à conclusão de que os astros estão se afastando uns dos outros, que as galáxias estão se afastando umas das outras. Se elas estão se afastando umas das outras, significa que algum dia todo mundo esteve em um único ponto, bem pequenininho, e sobre uma energia muito grande, provavelmente uma explosão, levou à expansão do universo. Então, a partir daqui, ó, nós estamos aqui observando a expansão do universo. Okay? É isso que está acontecendo. O que seria o Big Bang? A observação do Big Bang é a busca de uma causa primeira. É isso que é. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas, dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, nenhuma pergunta aí. Beleza, então. Continuando, então, galera. E o que esses primeiros filósofos buscavam, professor? Eles se dividiam em 3 escolas. A escola jônica, a escola italiana ou eleata e a escola pluralista. A escola jônica buscava a arqué nos elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza, professor? Terra, água, fogo e ar. Então, os filósofos da escola jônica, da cidade da Jônia, eles buscavam a explicação da arqué pelos fenômenos, pelos elementos da natureza, como terra, água, fogo e ar. E aí nós temos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e Parmênides. A escola italiana, ou eleata, ela buscava o princípio de tudo, a causa primeira de tudo, a partir de explicações e conceitos abstratos. Como, por exemplo, Pitágoras, que partiu da ideia de que tudo era número. Tudo é originário a partir dos números. E o Pitágoras defendeu essa ideia. Então, a escola italiana não se fundamenta nos elementos da natureza, mas explicações racionais abstratas. Enquanto a escola pluralista, plural, ela aceita mais de uma explicação. Então, aceita mais de uma explicação para a arqué. Aceita tanto por elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, quanto por explicações abstratas. Ok? Então, vamos lá, galera. São 3 importantes escolas, que nós vamos estudar elas agora aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Eu montei para vocês um mapa mental sobre as 3 importantes escolas, ó. Escola jônica, escola italiana e escola pluralista. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? E cada um dos pensadores que compuseram essas escolas. Então, cada uma dessas escolas analisou e observou a natureza, física à sua maneira.
E a gente vai falar desses primeiros fisiólogos, filósofos ou filósofos da natureza, tudo bem? Vamos começar por nada mais nada menos do que o cara que é um grande nome da filosofia para muitos, inclusive para Aristóteles. Ele foi o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado, né, por Aristóteles e por outros também, como o primeiro filósofo. Ele não deixou nada escrito. Tudo que temos sobre Tales de Mileto são relatos de autores que escreveram sobre eles. Tales de Mileto era um comerciante que nasceu na cidade de Mileto em 625, e por ser um comerciante, isso permitiu que ele fizesse muitas viagens pelo mundo. E uma dessas viagens ele esteve no Egito, tá? E ele era um homem muito observador, ele era um homem muito inquieto, observador. Ele conta-se que ele passava horas observando um fenômeno da natureza, tentando entender aquele fenômeno da natureza. Então ele era um intelectual, ele tinha uma curiosidade intelectual única, ok? E ele vivia observando e analisando tudo, para saber o funcionamento. Analisar, observar, são, lembrando, as bases do pensamento científico. Há uma história muito interessante, diz que Tales estava andando, caminhando. Quem conta essa história é o Heródoto, né, o pai da história. O Tales estava caminhando, pensativo, caminhando, como se estivesse no mundo da lua, caminhando, pensando, e de repente ele caiu num buraco. E aí uma escrava começou a rir dele. E aí ele levantou, bateu a poeira. Está rindo de quê? Você está aí presa, você é uma escrava. Eu sou livre para pensar. Olha que interessante isso, né? Eu tenho liberdade para pensar, você não tem. Então, se conforme com a sua mera insignificância, né? Olha que interessante essa postura dele, que é um filósofo livre para pensar. E em uma dessas viagens, o Tales foi parar no Egito. E muito observador, ele percebeu que a importância da água para a vida naquele lugar, que era um lugar árido, desértico. Então ele foi parar no Egito e achou o Egito massa, maneiro mesmo. E ele descobriu o seguinte, que onde as águas do Nilo cortavam, a vida transbordava. A água, segundo ele, seria o único elemento encontrado na natureza em todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E tudo que é vivo possui água. E quando a vida se esvai, a água deixa de existir no corpo. Ocorre uma desidratação. A maior parte do corpo humano, vocês sabem, é água, mais de 70%. Então, segundo Tales de Mileto, a água era arqué. A água era o princípio de tudo, a causa primeira de todas as coisas, segundo Tales de Mileto. Professor, mas que interessante, né? Porque a NASA, quando vai buscar evidências de vida fora do nosso planeta, primeira evidência que ela busca é justamente água. Exatamente, é isso mesmo. Todas as vezes que a NASA busca evidências de vida fora do planeta, a primeira grande evidência advém da existência da água. Se tem água, a vida existe, a possibilidade da vida existir. Bem? Outro pensador muito importante da escola jônica é Anaximandro. Anaximandro foi discípulo de Tales. Ele continuou os estudos do seu mestre em busca da provável origem do universo, e sua obra mais importante é Sobre a Natureza, é um livro que hoje só resta fragmentos, tá? E o que o Anaximandro defendia como sendo a causa primeira, a origem de tudo? Apeiron. Professor, o que é o apeiron? É uma palavra que vem do grego, que significa a, sem, peiron, limites. É o infinito. Algo sem limites, sem fronteira e ilimitado é o infinito. Então, a princípio de tudo, a causa primeira era um mundo que era infinito. Olha que ideia interessante nisso. Ele chegou, inclusive, a criar, eu diria, a tentar criar uma explicação. Quer ver? O que ele nos propõe? Deixa eu abrir aqui em tela cheia. Aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó. Apeiron. Tá? Segundo o Anaximandro, o universo, ele era um universo composto de círculos. Existia um círculo de fogo que era, né, quente. Nesse círculo de fogo, dentro dele existe um círculo de ar. Dentro do círculo de ar existe o círculo da terra. E dentro do círculo da terra existe o círculo da água. Os 4 grandes elementos da natureza, né? Fogo, água, ar e terra, né? Existem 2 grandes passagens, uma maior, que permite a passagem de luz e calor para a Terra, e uma menor, que permite a passagem só da luz, que é a Lua. A maior é o Sol e a menor é a Lua.
Professor, então dentro da Terra existe água? Existe. Não à toa, se você cavar um pouquinho, você chega ao lençol freático, né? Você chega é tanta água que ela transborda em lagos, rios e oceanos. O que é isso aqui, professor? Uma cosmologia. É uma tentativa de explicar o universo de maneira lógica e racional. Essa ideia de que o mundo, o universo, seria composto, deixa eu diminuir aqui, seria composto por aquilo que é indefinido, indeterminado e ilimitado, é o infinito. Arqué seria apeiron. Apeiron é o infinito, segundo Anaximandro. Tudo bem? Vamos lá, galera. Tranquilos até aí? Ô, professor, Pode se falar. é infinito, como é que Uhum. uma coisa ia estar dentro da outra? Isso, perfeito. É infinito no sentido de que são círculos, entende? Se é um círculo, você não tem fim, ok? Você fica sempre ali. É um círculo dentro do outro. Por isso é o sentido de ser infinito, ok? Claro que a tese dele tem seus problemas. Professor, se tem um limite entre o ciclo do fogo e o ciclo do ar, esse limite não era o fim? É um problema da tese dele, né? Que a gente, né, vai relevar, porque ele é o primeiro. Ele tá engatinhando com a filosofia ainda, tá? Tudo bem? Mas Beleza. pela ideia de um círculo é que traz a ideia do infinito, tá? Beleza, galera? E o próximo pensador é Anaxímenes. Anaxímenes, ele necessariamente foi discípulo de Anaximandro, mas não concordava com o mestre, ele não concordava com Anaximandro, com o conceito de apeiron. Ele dizia, inclusive, que o conceito de apeiron mais lembrava o caos do que a ordenação. E também não concordava com Tales de Mileto, com aquela ideia de que a água era o elemento primordial de tudo. E o Anaxímenes, ele foi o primeiro a afirmar que a Lua não possuía luz própria. A Lua apenas refletia a luz do Sol. Olha que interessante isso. Ele foi o primeiro a defender essa tese. E ele afirmava que a Terra era plana. Ele era um terraplanista. E seu livro também é conhecido como Sobre a Natureza. Ele também escreveu um livro com o mesmo nome do livro do mestre dele, Anaximandro. Tá? E ele discordava de Anaximandro, repito. Tá? E, segundo ele, a origem de todas as coisas que existem no universo são resultados da condensação e da rarefação do ar. Para ele, a origem de todas as coisas é a pneuma. O que é a pneuma? É o ar. É o pneu de um carro. O pneu é algo que armazena ar. Inclusive, né, nas palavras dele mesmo, assim como a nossa alma é ar, né, como a nossa alma que é ar, assim também é todo o cosmos, o sopro de ar que o mantém. O ar está presente em toda parte. É o primeiro e último movimento da vida. Do primeiro ao último suspiro. Todo ser vivo respira. Todo ser vivo precisa de ar. Né? Do primeiro fôlego ao último suspiro, o ser vivo precisa de ar, segundo Anaxímenes. E quando ele para de respirar, a vida já era. A vida se esvai. Então, olha que interessante essa ideia do Anaxímenes, né? Segundo ele, o princípio constitutivo de todas as coisas não era nem a água, nem o infinito composto da terra, água, fogo e ar, mas era o ar. O ar era o princípio constitutivo de todas as coisas. E, finalmente, Heráclito. O Heráclito, ele é o cara que tem uma escrita rebuscada, ele é também chamado de obscuro, ele nasceu na cidade de Éfeso, em 540 a.C., ele é também conhecido como fazedor de enigmas, devido à sua escrita muito complexa. A escrita dele, ele escreveu de maneira muito complexa. E ele passou anos de sua vida recluso em um templo da deusa Artemis. E mais tarde ele foi para um retiro espiritual nas montanhas de Éfeso, alimentando-se de gafanhotos, alimentando-se de lagartas, de besouros, né? E ele passou a sofrer de uma doença chamada pelos antigos de hidropsia, que hoje é chamada de edema, que é uma doença que provoca acúmulo de água no corpo, né, nas partes das células do corpo, e provoca alguns inchaços, de forma a atrapalhar o funcionamento dos órgãos. E ele buscou um tratamento nada convencional, galera. Ele, pensando que o calor ajudaria a evaporar a água acumulada,
E o que ele buscou? Eu não posso me jogar no fogo, então eu vou pegar a merda mesmo, o estrume que acabou de sair do cu da vaca, dos bois, dos animais, vou fazer um grande tanque e aquela merda quentinha eu vou entrar ali dentro. Aí surgiu a expressão, né? Você tá na merda, né? É mais ou menos essa ideia, tá? E aí ele se afundou na merda, onde, segundo fontes de muitos autores, ele teria morrido. Ele teria morrido afogado dentro da merda. Mas, enfim, o fato que ele defendeu, esse pensador, o Heráclito, ele defendeu a tese de que o fogo era o elemento primordial de tudo, era a causa primeira de tudo, era a arqué. O fogo que tudo molda, tudo transforma, que traz dinamismo à realidade. Segundo ele, o fogo é capaz de movimentar, agitar, transformar as coisas. Como assim, professor? Pega uma água, põe no fogo. Em alguns instantes vai começar a se movimentar. Por quê? Porque a temperatura elevada leva a água em ebulição. Então o fogo era o elemento primordial que transformaria toda a natureza. E todo o mundo e toda a natureza estão constantemente em movimento graças ao fogo. Do calor do sol ao calor das entranhas da terra. A terra está se movendo, o mundo se move graças ao fogo. E graças a esse calor, né, tudo tem um fluxo constante. Essa ideia é uma ideia mobilista. O que é uma ideia mobilista? De que o mundo está em constante transformação, em constante movimento, em constante mudança. Uma frase famosa do Heráclito, né? Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. E por quê, professor? Porque nem o homem não é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Porque as águas já se passaram, aquele homem que se banhou há 1 minuto atrás não é o mesmo, e vice-versa. E aí, ele acredita nessa ideia de mobilidade do mundo, de que o mundo está em constante transformação, em constante mudança. Bem? Esses são os 4 grandes nomes da escola jônica. Percebam que eles defendem que elementos da natureza são princípios constitutivos de todas as coisas. O fogo, de Heráclito, o ar, de Anaxímenes, a água, de Tales de Mileto, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, que compõem o infinito, em círculos que ficam um girando dentro do outro. Então, essa era a ideia que defendida por esses autores que são da escola jônica. Alguma dúvida nesses autores, galera? Perguntas, vamos lá. Tranquilos? E aí a gente vai falar da escola italiana, também conhecida como Eleata. A escola italiana se desenvolveu na cidade italiana de Elea, tá? Por isso o nome escola italiana. Nós temos 2 nomes, Pitágoras e Parmênides. Pitágoras acreditava que o princípio de tudo, a causa primeira de tudo, eram os números. E tudo estava relacionado ao número 1, porque o número 1 remete à unidade é a união. Então, tudo tem sua origem nos números e nas relações harmoniosas dos números. Olha que explicação abstrata, né? Professor, confuso, né? Confuso. Mas tudo na natureza pode ser explicado por números, pela matemática. Inclusive, se você perguntar ao professor de matemática de vocês, pergunta a ele, professor, a matemática é uma linguagem? Ele vai dizer sim, a matemática também é uma linguagem. No sentido que você pode ler o universo usando números. Como assim, professor? Tudo na natureza, tudo no universo pode ser lido em tamanho, massa, volume, pressão, temperatura, distância, densidade, ok? Velocidade, luminosidade. Tudo no universo pode ser lido através de números. O próprio Galileu Galilei, lá no século XV, destacava que a linguagem do universo é a matemática. A linguagem do universo, e o universo pode ser lido através da matemática. É isso que Pitágoras defende. Por exemplo, o que é a internet? O que é o computador que está funcionando na frente da sua, né, na sua frente nesse exato momento? É um sistema de código binário, 1 e 0, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0. Esse código binário, ele é decifrado pelo processador do seu computador, e o código binário é transformado em cores, sons, imagens, textos, etc. Então, você só está recebendo essa minha imagem,
imagem desse slide, desse material aí na sua casa, porque o seu processador do seu computador, ele está processando rapidamente milhares de códigos binários. Existe na internet, tem curiosidade aí, né? Tradutor de código binário. Digita aí no campo de busca e digita seu nome. Digita seu nome para você vai ver como o seu nome é traduzido em código binário. O que é a rede mundial de computadores? O que é o mundo virtual? O que é o mundo virtual? É um sistema de código binário. O que é o mundo real? Né? O mundo real, segundo Pitágoras, também poderia ser decifrado por essa matemática, pelos números. Ok? Então, para Pitágoras, os números é a causa primeira, sendo o número 1 o número da unidade, o número que unia todas as coisas. Era dali em diante que deveria se começar a decifrar o número. Bem? Parmênides, professor também da escola italiana. Parmênides acreditava que tudo que existe sempre existiu. Então, para ele, a causa primeira de tudo é o ser. O ser no sentido de que existe. Aquilo que não existe é o não ser. Então, se você existe, você é um ser. Se você não existe, você é um não ser. Essa é a ideia dele, tudo bem? Então, tudo que existe, ou seja, é um ser. Se tudo que existe é um ser, a origem de tudo está onde? No próprio ser. E o Parmênides era defensor da ideia de que nada no mundo se move. O máximo que você tem é árvores. Sempre vão ser árvores. O máximo que vai acontecer é ela nascer, crescer, envelhecer e morrer, mas ela vai brotar ou vai nascer frutos. Mas árvore é uma árvore, uma pedra, uma montanha é uma montanha, o rio é um rio, a água é água. Nada no mundo se move. Nada. Daí a concepção monista de mundo. Diferentemente de Heráclito, que era mobilista, que acreditava que tudo se move, o Parmênides acredita na concepção monista, de que nada se move no mundo. Ok? E o Parmênides também defendia a tese das vias do conhecimento. Quais são essas vias, professor? A via da doxa e a via da aletheia. A via da doxa, a palavra doxa em grego significa opinião. E as opiniões são conseguidas através dos sentidos. Então, por exemplo, você toma um cafezinho, né? Tomou um cafezinho. Para algumas pessoas, aquele café vai ser a melhor bebida do mundo. Para outras pessoas, aquele café vai ser a pior bebida do mundo. Por quê? Porque através do paladar, da língua, que é o sentido do paladar, você tem forma uma opinião sobre o café. E qual seria a via, o caminho verdadeiro para o conhecimento? A via da aletheia. A palavra aletheia em grego significa verdade. E a via, o caminho da verdade, só pode ser atingido pela razão e não pelos sentidos. Então aqui nós temos a experimentação e aqui nós temos o racionalismo. Experimentalismo e racionalismo. Segundo Parmênides, a única forma de chegarmos ao conhecimento verdadeiro é por intermédio da aletheia, a via da razão. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Professor, por enquanto está muito mais um conhecimento mesmo e, tipo assim, a gente está recebendo, né? Aí, o que eu recomendo? O que eu sempre recomendo para o meu aluno? Galera, você vai receber isso aqui, eu vou mandar para o grupo da turma. Separa um dia na semana para você memorizar, estudar um desses autores. Tales, na segunda-feira, Anaximandro na terça, Anaxímenes na quarta. Cada dia da semana você memoriza um. Você tem aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 autores. Em 9 dias você guardou todos eles. Se mesmo assim, professor, é muito filósofo, né? 9. Eu vou te dar 3 para você guardar com carinho, que são os 3 que mais caem. Tales, cai. Heráclito, cai demais. E Parmênides. E no ano passado, caiu Demócrito. Ano passado não, retrasado, caiu Demócrito. Então eu vou te dar 4. São os 4 que mais são cobrados. Por que os outros não são tão cobrados, professor? Sinceramente, acho que é um preconceito com relação a eles, tá? Enfim. Então, separa, cada dia da semana você memoriza um, tá? Pega esse mapa mental, devora ele, faz o seu próprio mapa mental com a ideia de cada um dos autores, cada um dos pensadores, para você estudar como que esses caras se tornaram os primeiros filósofos, né? Os filósofos da natureza.
Futuramente, nós vamos voltar a falar nessa ideia da razão e da experimentação. Vamos voltar a falar com Platão e com Aristóteles. E nós veremos como que Platão bebeu nessa fonte de Parmênides, e Aristóteles também. A gente vai ver isso futuramente, tá? São 3h27 agora. Vou fazer o seguinte, então, galera. Na próxima aula, a gente continua daqui, ó, da Escola Pluralista. Bem, eu vou fechar na nossa próxima aula a Escola Pluralista, e aí eu vou resolver, ó, duas questões do Enem, uma do Enem de 2017 e uma do Enem de 2015, para vocês entenderem como que isso aqui é cobrado no Enem, para vocês verem como que isso aqui cai no Enem. E aí, a gente vai voltar para a Sociologia para estudar Durkheim e Max Weber, tudo bem? Então, só falta esse finalzinho, essas 3 questões, e a gente fecha essa aula aqui redondinho na semana que vem. Tudo bem, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Show de bola, galera. Foco, dedicação, sangue no olho aí, tá? Que vai dar tudo certo. A gente vai voltar, se Deus quiser, em breve para a sala de aula para a gente, né, se divertir, morrer de rir juntos. E, né, vamos dentro, vamos desistir não. Fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima aula, tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu pra você também, Bruno. Você não Valeu, mostrou galera. café hoje, hein? Rapaz, hoje eu esqueci. Ixi. Valeu, galera. Um abração. Só Valeu, esqueci falou. mesmo. Valeu, galera. Um abraço.